Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da primeira IPI de Santos. E é sempre muito bom ter você por aqui. Você é uma pessoa alegre? Eu sei, essa é uma pergunta muito simples, mas eu penso que não é tão simples assim de responder. Porque veja, alegria é mais do que conseguir dar um sorriso. Alegria é algo mais profundo. É aquele contentamento interior que aquece o nosso coração, que nos faz perceber que a vida tem sentido, que existe um propósito para ser quem somos e estarmos no lugar onde nós estamos. Muitos motivos de alegria são temporários, são passageiros. E alguns desses motivos são muito bons e verdadeiros. É sempre muito bom estar com a família, reencontrar um amigo, viver um casamento feliz. É sempre um motivo de alegria quando uma porta se abre, quando Deus nos permite experimentar estes lampejos da sua graça ao longo da nossa jornada. O problema é que se a nossa alegria reside apenas nestas coisas, pessoas ou circunstâncias que hoje temos e amanhã podem ser tiradas de nós, nós nos tornamos frágeis. E quando a fonte da nossa alegria é frágil, o coração se torna refém. Em João capítulo 16, verso 22, Jesus aponta para um tipo de alegria diferente. E ele diz assim: Assim também agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. O contexto em que Jesus profere essas palavras é um contexto de despedida. Jesus está anunciando aos seus discípulos que, em função da sua partida, eles sentirão tristeza, porque eles veriam o seu mestre querido ser entregue à morte. E ele afirma: agora, ou seja, vivendo esse momento de instabilidade, vocês terão tristeza. Mas ele também afirma: eu os verei de novo. E essa promessa aponta para aquilo que aconteceria 3 dias depois do seu martírio, na sua ressurreição. Portanto, a alegria cristã não é um mecanismo psicológico que nos faz diminuir os problemas. É uma resposta a um fato concreto e histórico. A nossa alegria reside no fato de quem é Jesus e aquilo que ele fez por amor a nós. Jesus venceu a morte e ele ressuscitou. E ele permanece com os seus discípulos para todo sempre. E veja, foi exatamente essa a promessa que Jesus fez aos seus discípulos quando os enviou ao mundo para fazer outros discípulos. E eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Por isso é que ele diz: a vossa alegria ninguém poderá tirar. Não é porque não haverão lágrimas, mas porque a alegria não depende simplesmente das circunstâncias, e sim de uma pessoa, da obra consumada de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque veja, podem nos tirar os bens, podemos perder a saúde, a reputação, a tranquilidade, mas Jesus continua sendo o mesmo, o vencedor, aquele que morreu e ressuscitou. E mais, o apóstolo Paulo diz que absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando Jesus é a fonte da nossa alegria, a tristeza pode até nos visitar, mas ela não fixa residência no nosso coração. Ela não vai nos governar, ela não toma conta da nossa vida. A dor pode pesar, mas ela não vai definir quem nós somos e como nós viveremos. As perdas podem nos ferir, e elas vão nos ferir, mas elas não têm a última palavra a nosso respeito. E é por isso que nós precisamos nos fazer uma outra pergunta. Não é se somos alegres, mas qual é a fonte da nossa alegria. A nossa alegria reside nas circunstâncias, naquilo que nós vivemos todos os dias, ou a nossa alegria atende pelo nome de Jesus? Porque isso muda tudo. Nós podemos atravessar a tristeza olhando para os fatos que mudaram a história da humanidade. Nós estamos naquilo que convencionamos chamar de Semana Santa.
No domingo de Ramos, fomos convidados à reflexão a respeito de quem é Jesus. A sexta-feira da paixão se aproxima, a morte é inevitável, mas a ressurreição é uma promessa que foi cumprida por Deus. Então, em dias escuros, quando a alegria for escassa por causa das circunstâncias, lembre-se que existe uma alegria inabalável para aqueles que creem. E essa alegria está em Jesus, aquele que vive. E então nós conseguiremos entender as palavras de Jesus quando ele disse: "E a vossa alegria ninguém vos poderá tirar." Jesus afirma isso porque, como eu disse, se as nossas fontes de alegria for as circunstâncias à nossa volta, elas podem ser tiradas de nós. Mas se a nossa alegria for em estar com o Senhor, em ter o Senhor na nossa vida, absolutamente ninguém será capaz de tirar a nossa alegria. Isso não significa que haverão dias difíceis, dia de lutas, dia de luto. Jesus não despreza o poder que as más notícias e as tristezas que a vida nos apresenta, mas ele nos convida à reflexão de que se a nossa alegria estiver nele, na sua presença, na sua obra consumada, nós seremos fortalecidos e habilitados a vencer as tristezas que são temporais, com a alegria que é eterna na pessoa de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu quero convidar você para orarmos ao Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos por sua palavra, por essas palavras de Jesus que trazem consolo ao nosso coração, muitas vezes entristecido pelas circunstâncias. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor refaça o nosso coração e a nossa alegria. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a enxergar a beleza que é andar contigo. Faça-nos, ó Deus, felizes e contentes com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. É sempre muito bom estar com você. E que você não seja apenas alegre, mas alegre com Jesus. Eu te vejo amanhã para mais um Café com Bíblia. Tchau!